Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do VeraCast e hoje um programa muito esperado pelo público, em que nós vamos abordar tudo sobre o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Para me acompanhar aqui nessa jornada, eu conto hoje com a presença do Dr. Eduardo Teixeira, que é psiquiatra do Veracruz. Bem-vindo ao VeraCast, doutor. Obrigada pela participação, viu? Obrigado, agradeço o convite, uma satisfação para mim. A gente já vai começar olhando aqui para os dados, né? A Associação Brasileira de Déficit de Atenção aponta que de 5 a 8% da população mundial sofre com transtorno. Média brasileira também é bem parecida, ali na casa de 7% em jovens de até 17 anos, 5% em adultos com até 44 anos. Quando a gente olha para esses números, o que a gente vê, doutor? Um aumento dos casos, um aumento dos diagnósticos, o que está acontecendo? Bom, a prevalência, né, que é a taxa de casos na população, ela se mantém, as pesquisas que vão sendo repetidas, elas estabelecem sempre esse padrão de frequência desse transtorno mental. O que a gente acho que dá para tirar dessa informação é que os países, assim, apesar das diferenças, essa taxa é a mesma, ou seja, a gente pode considerar que, inclusive, talvez tenha uma causa biológica. Hoje a gente sabe que não é só um fator ambiental, um fator de questões pessoais, familiares que vão influenciar, mas questões mesmo biológicas, genéticas. Então, isso é o que acaba influenciando essa taxa se manter muito parecida entre os países. Algumas pessoas falam em epidemia de TDAH, não tem isso então, né? Não tem, né? A doença, ela vem sendo mais diagnosticada agora por conta do acesso à informação. Então, as pessoas hoje entendem mais, sabem que existe esse problema. A doença, ela é considerada assim, com esse nome, né? Com essa nomenclatura, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Desde aí da década de 50, 60, antes ela recebia outros nomes. Então, o diagnóstico vem se aperfeiçoando, vem se ajustando, e hoje em dia os professores, as escolas, a família acabam conhecendo mais, e aí eu acredito que isso faça com que as pessoas tenham mais acesso ao diagnóstico, né? A nomenclatura realmente está na pauta, está no debate social, né? TDAH, muita gente fala sobre isso, inclusive nas redes, mas para a ciência não é algo novo, né? Algo que já vem sendo trabalhado com a medicina aí há bastante tempo. Primeiros casos lá em 1960, né? Vamos entender um pouquinho melhor, então, o que é o TDAH, por favor, doutor, do ponto de vista médico? Bom, o TDAH, então, é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Trata-se aí de um transtorno mental mais característico assim nas crianças, mas pode pegar qualquer faixa etária. Na verdade, é um transtorno que aparece na infância. Eventualmente não se faz o diagnóstico na infância, por vários motivos. Porque não perceberam, porque a criança foi se ajustando, e aí só vai fazer o diagnóstico no adulto. Mas essa doença não aparece no adulto, ela já apareceu antes, tá bom? É uma doença que vai envolver a criança ou adulto, basicamente na capacidade dessa pessoa de manter o foco, de manter a atenção em uma atividade. Essa é a base do problema. Faz com que essa criança, então, se ela não consegue manter o foco, ela acaba se envolvendo com várias questões no ambiente. Então ela acaba ficando inquieta, agitada, tudo para ela é motivo para ela dispersar. E, com isso ela não consegue desenvolver o aprendizado de uma forma correta. Eventualmente ela pode, se ela tiver um padrão mais hiperativo ou impulsivo, ela acaba sendo um problema no ambiente da escola. Então, basicamente é isso. E aí, eu acho que o grande problema, ou transtorno em si, é o quanto que isso vai afetar a vida da pessoa. A gente considera que tem que ter no mínimo 6 meses de sintomas. Geralmente, quando a pessoa procura ajuda um profissional, isso já vem há um tempo, né, afetando a vida da pessoa. Se não procurar, as implicações de dificuldade social, de habilidade no ensino, a criança às vezes acaba virando... a criança é o problema, né? Assim, ela, como se ela causasse os problemas, e às vezes ela é só vítima da própria condição, né? Então, para a gente entender essas possíveis causas, uma delas pode ser biológica mesmo. Basicamente, o que se sabe, assim, que explica
a maior parte das alterações é uma alteração da atividade dopaminérgica na região aqui da frente do cérebro. O que isso significa? Então, a dopamina é um neurotransmissor, né, que está no corpo inteiro, principalmente no cérebro, e esse neurotransmissor ele modula várias experiências mentais, como sensação de bem-estar, de poder, de gratificação. E a região frontal, né, na verdade o neocórtex frontal, uma parte bem nobre do ser humano, ele é fundamental para a gente estabelecer um padrão de interação com o ambiente, o quanto que a gente consegue focar, direcionar e estabelecer os limites daquilo que é interessante, aquilo que não é. O que se sabe hoje em dia é que teria uma diminuição dessa atividade dopaminérgica nessa região. Se fizer ressonância, tomografia, não vai aparecer. É uma alteração neuroquímica, ok? Então, até inclusive os remédios, assim, principalmente os psicoestimulantes, que eles fazem é aumentar a atividade dopaminérgica. Tá? Então, costuma corrigir, costuma fazer a pessoa consegue direcionar mais e ter um foco normal, como a gente aqui, né? A gente tá, eu focando em você, você focando em mim, que esse é o esperado das pessoas, né? Se isso não é tratado ao longo do tempo, pode causar algum problema de fato físico ali no cérebro ou não se sabe? Nada assim, não vai evoluir para demência, não vai evoluir para esquizofrenia, nada disso. O que se mantém é sempre essa dificuldade, isso é persistente ao longo da vida. O que a gente vê, as pessoas tendem a se adaptar. Então, a pessoa que vê, ela sabe que ela tem uma dificuldade de focar, de manter rotina e tudo mais, talvez ela procure uma profissão que vai se adequar ao modelo, que eu acho que isso faz parte do amadurecimento nosso. A criança não. A criança ela não vai identificar aquilo, ela não vai tentar se ajustar, né? Ela está se organizando ainda, então depende de externo aí para ajudar ela. E às vezes essas dificuldades aparecem em setores diferentes da vida, né? Para a criança na escola ou num tipo de relacionamento social, para o adulto no trabalho, isso vai se manifestando de formas diversas, né? Isso, bem lembrado. Então, uma pessoa que tem uma tendência a um TDAH mais do tipo impulsivo, age de uma forma muito rápida em determinadas situações. Então, no trabalho, por exemplo, interrompe a conversa dos outros, toma atitude que não deveria. A criança no ambiente, na sala de aula, ela não consegue parar quieta, né? A criança desatenta, ela causa menos impacto no ambiente. Porque, na verdade, o prejuízo acaba sendo muito mais para ela. Há problema de aprendizado daí, principalmente, né? Agora, o problema, a criança acho que aqui acaba aparecendo do dia a dia para a gente, é mais aquela criança que causa problema. O senhor citou aqui o tipo impulsivo, né? Então, há diferentes classificações aí dessa manifestação do TDAH, tipos diferentes? Sim, a gente tem o tipo que predomina mais o déficit de atenção, e a criança que predomina mais a hiperatividade. E tem um segundo grupo de sintomas que faz parte que, na verdade, as crianças tendem a ter os 3 grupos. É a impulsividade. Tá bom? Então, a gente vai ver se até uma diferença. O adulto tende a manifestar mais a questão da atenção e da impulsividade, então acaba procrastinando mais, não termina atividades, não... Começa várias coisas e nunca acaba. Nunca acaba, não consegue lidar com alguns compromissos. Então, às vezes a pessoa vai achar, é alguém que não se importa com nada, e na verdade a pessoa não consegue organizar mesmo a mente. Tá uma bom? dificuldade real lá. Tem uma palavra que a gente ouve bastante também, né, quando está consumindo algum conteúdo a respeito do CDH, que é a palavra hiperfoco. O que ela significa exatamente na prática ali, no dia a dia da pessoa? Tá bom. Na prática é se concentrar em excesso em uma atividade. E aí as outras atividades não interessam. E aquela atividade, a criança, o jovem, acaba gastando uma energia muito maior. Faz parte do TDAH, acho que mais o hiperativo impulsivo, é uma desregulação ligada à satisfação, ao prazer. Então, regiões do cérebro ligadas à sensação de recompensa. E esse imediatismo que faz parte da criança com TDAH, ele quer atividades que dão a satisfação muito rápida, uma satisfação imediata. Eles não conseguem elaborar uma atividade que vai gerar satisfação, bem-estar depois de horas ou depois de um planejamento. Eles agem de forma impulsiva. Então, aquela atividade que gera essa satisfação é a que ele vai focar.
Então ele, por exemplo, videogame gera uma satisfação imediata, ele vai focar naquilo. Só quer saber daquilo. Só quer saber daquilo. A gente vai abrir 2 caminhos aqui, então, agora no programa, né? O senhor já falou um pouco dessas diferenças entre crianças e adultos. É possível, né, essa manifestação acontecer já na fase adulta. Vamos olhar primeiro para a infância, depois a gente fala mais sobre a fase adulta. Esses primeiros sinais, né? Esses primeiros alertas que os pais, a escola, até pais de amigos, né, podem identificar. Como eles veem? É de uma forma muito sutil no início? Tá. A questão se é sutil ou não vai depender da gravidade. Então, tem crianças com TDAH que são quadros mais graves que rapidamente alguém vai notar. É uma criança que ou não interage, aí podem pensar em outros problemas, né? Às vezes autismo, ou se tem uma deficiência intelectual. Então, geralmente a família já pode começar a identificar. Mas o ambiente escolar é o mais, assim, parece que é o mais adequado para, né, mais preparado para isso. Então, a criança começou na idade escolar, ou ela é muito agitada e muito inquieta, ou ela tá no mundo da lua. Então, geralmente, os professores hoje eles estão mais atentos, né? Então, acho que esse daí é o que vai gerar o encaminhamento. E nesse desenvolvimento psicossocial ali, essa identificação na escola, ela se dá, então, ou porque a criança ela vai ter uma dificuldade no aprendizado, como o senhor estava dizendo, ou ela vai ter, por exemplo, uma dificuldade de relacionamento. Isso também acontece, né? É. Tá. E aí, como que os educadores, eles podem dar esse suporte para a família também? Bom, geralmente começa assim, começa a ver que está afetando o ambiente, o desenvolvimento e começa o contato com a família. A escola geralmente procura a família, a maioria, né, das escolas, e procura e aí já começam os encaminhamentos, assim, né? Procurar a área de psicologia, tentar entender o porquê. Não necessariamente vai ser TDAH, mas eu acho que o importante nessa fase é esclarecer o que está acontecendo com aquela criança. Inclusive que se for TDAH, é tratável, geralmente o impacto do tratamento é excelente. E o caminho é procurar um profissional da área de psicologia, psiquiatria? Quais são esses profissionais que podem fazer o diagnóstico? Beleza, o diagnóstico ainda é médico, né? Quem dá o diagnóstico oficialmente acaba sendo ou psiquiatra, no caso se for criança, então hoje em dia tem o psiquiatra, especialista em infância e adolescência. Ou então o neuropediatra, tá bom? Mas é um diagnóstico geralmente multidisciplinar. A própria psicologia também vai fazer uma avaliação dentro do contexto da psicologia. Eventualmente, o diagnóstico pode ser ampliado com testes, a gente chama de testes neuropsicológicos. Dentro do teste psicológico, por exemplo, existe o teste de QI, que vai avaliar se a criança tem uma capacidade, o nível de inteligência, se tem algum outro problema, se o problema de socialização é por uma dificuldade do espectro autista ou é uma dificuldade porque a criança é impulsiva ou hiperativa. Então, porque seria um estudo. Pode ter uma associação aí de outras questões, outros transtornos ao TDAH? Pode sim. Inclusive são os casos mais graves, né? Quando associa, né, transtorno de conduta com alguns aspectos do TEA, né, o transtorno do espectro autista, com o déficit de atenção. Para o dia a dia, se tiver só o TDAH, ótimo, que é mais fácil de tratar, geralmente evolui de uma forma muito, muito positiva. Quando existe a comorbidade, aí acaba ficando mais complexo. Mas deve ser bem desafiador fazer esse diagnóstico, então, né? Porque são muitas características ali para observar. Como é que ele é feito, então? Você falou que leva uns meses aí para chegar, para bater o martelo. Eu mesmo acho tão desafiador quanto não é minha área, né? Eu atendo a partir dos 16 anos. Então, hoje em dia, tem o profissional específico, muito requisitado hoje em dia, inclusive o psiquiatra da infância, né? Por conta das pessoas terem acesso mais à informação. Então, as pessoas procuram, né? Saber, o que está acontecendo com meu filho. Não deixa a situação ir sendo adiada, né? Que é uma coisa comum de ver no dia a dia. Eu, como atendo adulto, eventualmente chega para mim um paciente que nunca ninguém se preocupou. Achava que era só a pessoa era diferente. Né? Ela é assim mesmo, o pai já era assim, então, né, não vamos fazer nada. Então, o diagnóstico é complexo, não é simples, e geralmente é um processo demorado, depende mesmo de avaliação do profissional junto com a família, junto com a escola. E aí precisa dar muita orientação e respaldo também para essa família, para esses pais, né? O papel do profissional nesse sentido é bem importante, doutor. É importante. É um trabalho bem cuidadoso a gente chama de psicoeducação, que é com a família, por exemplo, que é ensinar o problema, né?
né? Ninguém é obrigado a saber, mas meu filho tem TDAH, então o que é TDAH? E aí um segundo momento é o que fazer com aquilo. Então existe todo um treinamento da família, dos pais, o que pode ser feito de mudança ambiental para ajudar. A escola também, né? Hoje eu acredito que as escolas estão mais preparadas para isso, mas eles também vão precisar desse apoio para entender qual é a dinâmica daquela criança, o que tem que ser feito na rotina da criança, mais tempo de prova, um método diferente, se tem que mudar o ambiente, algumas coisas, né? Tudo passa por olhar, de fato, para esse indivíduo, né? As particularidades no trato com ele. O senhor estava falando que trabalha com pessoas adultas, né? Atende pessoas adultas, e eu imagino que hoje em dia, no consultório, o senhor deve receber muita gente aí com essas características, com essa dúvida, né? Tem o TDAH ou não? Como é que é isso na prática? É muito interessante, né? As pessoas hoje também, quem chega lá com 20, 30 anos e as pessoas estão tendo mais acesso à informação, né? Como a gente falou da internet. Então, eu vejo muito, assim, casos que a família adiou uma procura. Lembrar do preconceito, né? Então, as pessoas, assim, pensar que o filho tem um transtorno mental, então, às vezes... Não quero lidar, né? Não quer lidar. Às vezes é mais fácil acreditar que é normal, é parte da personalidade, com o tempo aquela criança vai se ajustar. Mas a gente estava comentando de um caso que me marcou como psiquiatra de adulto, né? Que era uma moça que ela se casou muito nova, teve 3 filhos, casou antes dos 18 anos, e ela contava a história de que para ela era um transtorno a escola, a vida acadêmica dela, para ela sempre foi... Então ela não via a hora de se casar, inclusive. Se casou, foi embora com o marido, foi para a cidade grande, e ela, então, começou a ter muita dificuldade em cuidar da rotina e dos filhos. Ela não trabalhava. A ponto de o marido ter que ter uma cuidador, ter babá, ter a faxineira, criar toda uma estrutura para ajudar a moça. Até que um dia alguém, um parente, comentou, falou assim, mas... Vocês já foram investigar se essa moça não tem alguma coisa? Né? E aí resolveram procurar um médico, alguém encaminhou no meu consultório. Quando você conversa com a paciente no consultório a primeira vez, a impressão até que ela tem uma deficiência intelectual. Porque assim, a conversa não flui, ela não entende algumas coisas, né? E era uma moça assim, simpática, bonita. Então, eu vejo que por conta disso, ninguém nunca se aprofundou. Eu comecei a tratar assim, você vê a pessoa, é outra pessoa. Então, imagina que ela ficou até os 25 anos, né, carregando, sei lá, um carro nas costas, né, assim, até poder realmente ter uma vida dentro da normalidade, né? Justamente por essa diferença, essa diversidade também de sintomas, né? Essa manifestação tão diversa aí, né? E aí no adulto isso pode aparecer de outra forma também, né? Pode. A gente vê uma relação forte de TDAH ao longo da vida com dependência às drogas, principalmente as drogas que têm um efeito psicoestimulante, como cocaína e crack. Então, porque inclusive o remédio que trata o TDAH tem um efeito estimulante. Então, você imagina que o jovem que tem TDAH chega na adolescência e experimenta cocaína, é o remédio dele, né? Então, a gente vê uma forte relação com isso. Eventualmente, são pessoas que podem chegar na idade adulta e entrar num quadro depressivo porque não desenvolve algumas habilidades e aí... Então, de repente, está tendo problema de relacionamento, desempenho do trabalho, e vai procurar o médico por uma depressão. E às vezes a gente identifica que tinha um TDAH de base, né? E às vezes é uma pessoa também que é funcional, mas que lida com algumas dificuldades e até sofre com isso e nem imagina que tem. E nem imagina. E o diagnóstico no adulto, ele é feito de forma diferente da criança ou é igual? Não, é parecido. O diagnóstico também é feito ali no consultório. Eu acredito que não é em uma avaliação, né? A gente procura sempre associar esses testes, né? A gente tem desde testes autoaplicáveis, que costuma ajudar bastante a gente já fazer uma pré-triagem. Mas quando a gente quer aprofundar a avaliação, como eu falei para você, o teste neuropsicológico é um teste mais amplo, é uma bateria de testes, né? Aplicado pela área de psicologia. A medicina não pode aplicar teste. E isso também vai ser uma ferramenta a mais para ajudar ali no diagnóstico. Então, pelo que eu entendi aqui da nossa conversa, um adulto com TDAH foi sim uma criança com TDAH também. Praticamente foi. Não existe alguém que não tinha nada e um dia falou, apareceu o TDAH. Provavelmente essa criança foi mesmo, mas foi se ajustando. Eu tenho assim, exemplos que eu acho que é o comum, que é a família mudar de escola. Tira a criança, fala, eu pus uma escola com uma quantidade menor de alunos, aí meu filho
ficou melhor adaptado àquele ambiente, muda para uma escola onde o nível de exigência é menor. E às vezes, assim, fez isso com a melhor intenção, né? A escola, às vezes, poderia ser uma criança problema, e para a escola até foi bom, né? De repente, a criança muito agitada, a família resolveu levar embora, né? Às vezes para a escola é melhor. Então, fica aquela criança negligenciada, né? Bem adjetivada, inclusive, né? Com um monte de de rótulo problema, com relação ao comportamento, e na verdade ali tinha uma questão de saúde, inclusive, exatamente, né? E aí tem um problema quando esse diagnóstico vem tardiamente, vem na vida adulta já da pessoa, isso gera para ela uma série de dificuldades ao longo de anos, né? Eu vejo, às vezes tem até um alívio, né? A pessoa passa a entender por que ela age daquele jeito. E às vezes mais alívio ainda a hora que recebe o tratamento e existe uma compensação, né? Eu acho que vai depender muito da história de vida de cada um, né? A gente sempre considera que o transtorno mental, ele não depende só de uma alteração, né, de uma determinada região do cérebro, né? Depende da história de vida, com quem essa pessoa vive, se tem outros problemas, né, outros problemas mentais ou outras doenças. Então, a gente vai ver assim, cada paciente vai ter uma história de um jeito. Pode ser que em determinadas situações o TDAH não vai interferir tanto. Imagina se é uma profissão onde depende da pessoa ser criativa e não focar, ter atenção. Pode ser que aquilo lá flua e assim nunca cria um problema para a pessoa, né? O senhor estava falando das possibilidades de tratamento. Quais são exatamente? É remédio? Bom, o remédio, assim, as medicações, os principais são os psicoestimulantes, mas existem algumas outras medicações da psiquiatria que se usa para o TDAH. O remédio, a gente considera, assim, um dos tratamentos mais impactantes. Então, é claro que tem várias situações, o tratamento é multidisciplinar, então consiste numa abordagem da família, uma abordagem no ambiente escolar, uma abordagem da psicologia, da psiquiatria, mas aquilo que controla sintoma e ajusta muito o paciente é o remédio. Então, muitas vezes, principalmente no começo do tratamento, o remédio muda a relação que o paciente tem com o ambiente e aí depois, a partir disso, então vão tentar fazer os ajustes no ambiente, nos relacionamentos, adaptar a escola. As terapias. Isso, então, é um trabalho de vários profissionais aí ao mesmo tempo que pode auxiliar, né? Como o tema está muito difundido hoje em dia nas redes, né? Eu mesma estava estudando aqui, fazendo a pesquisa para o nosso papo, já falei, opa, eu tenho. Queria que você comentasse um pouco sobre isso, o perigo, né? O risco do autodiagnóstico. Eu acho que a gente vive um momento agora interessante que é o acesso à informação, então o preconceito, eu acho que teve uma mudança, né, em relação ao transtorno mental. Então, hoje, às vezes, as pessoas brincam, falam, não, mas eu tenho meu psiquiatra, eu tomo meu remédio. Isso já não é tão mais questionado, né? Não existe mais, parece, um peso em cima disso, né? Então, as pessoas ficam mais à vontade para falar. E eu acho que pode ter o outro lado ruim, né? Porque as pessoas entram na internet, pessoas assim, ou mal intencionadas, ou sem nenhuma formação adequada, estabelece lá, para ter TDAH, isso. Aí as pessoas saem se autodeclarando, eu tenho TDAH. Eu acho que assim, é um tratamento, é um diagnóstico que tem uma relevância, não só em pensar no ajuste e na melhoria de vida do paciente, mas hoje em dia, inclusive, tem leis que garantem tempo maior de prova, até vestibular. Se você tiver um diagnóstico confirmado, então você vai ter 1 hora a mais no vestibular da Unicamp, 1 hora a mais no vestibular da FUVEST. Então, para isso, não adianta, né, um diagnóstico superficial ou se autodeclarar, né? Então, se tem a dúvida, vamos dizer que surgiu na internet, tá lá no Instagram, ou leu o tema, acredita que tenha, procura então um especialista para poder realmente formalizar aquilo, identificar se é mesmo. Mesmo entre os especialistas, pode haver algum tipo de confusão no diagnóstico? A gente está numa época em que a gente está consumindo muito conteúdo, né? Muito nas telas, nas redes, tudo muito rápido, e parece que a gente está mais desatento também, a gente está mais ansioso. Isso tudo pode dar alguns sinais ali que levam até o profissional a pensar que é um TDAH e não é? É uma pergunta delicada, né, Marcela? Até no consultório, as pessoas às vezes vão no meu consultório, não é só porque quer um diagnóstico para fazer um tratamento. Às vezes quer um diagnóstico para ter um tempo maior de prova.
um concurso público, por exemplo. Existem alguns projetos, eu não sei se isso inclui o TDAH, mas de ter vaga separada para quem tem determinadas alterações mentais. Então, as pessoas têm interesse em ter o diagnóstico. Aí já é o uso incorreto do diagnóstico. Então, eu acho que assim, a gente tem que tomar esse cuidado mesmo, assim, de existir um interesse a mais, então a pessoa pode forçar um pouco alguns sintomas, né? Eu acredito que o profissional que é especializado na área, ele não vai negligenciar, ele não vai dar um diagnóstico de uma forma superficial. Mas é claro, existe, né, profissionais qualificados, profissionais que não são muito rigorosos e tal, mas no geral é para fazer um diagnóstico bem cuidadoso mesmo, um diagnóstico inclusive amplo, o teste neuropsicológico, ele não dá o diagnóstico, mas ele é uma ferramenta a mais que pode ajudar na avaliação clínica. Então eu concordo com você, eu acho que as pessoas assim tá tendo um certo abuso, né? A gente está numa fase meio de transição, né? Hoje pode ser que esteja fazendo muito diagnóstico e daqui a pouco se ajuste, né? Porque também tem uma questão dos tempos modernos, né? A gente está realmente mais ansioso, a gente está mais tempo na tela, mais desatento. Então, também tem uma preocupação, será que eu tenho alguma coisa, né? Mas para quem tem o diagnóstico, seja a criança, seja o adulto, qual seria a orientação que você pode dar, assim, para tranquilizar os pais ou a própria pessoa? É possível ter uma vida mais tranquila, né? Fazendo o tratamento adequado. Isso é verdade, Acho que é legal deixar essa mensagem, né? Eu acredito que o primeiro passo é esclarecer o que aquela criança, o jovem tem e, eventualmente, ficar atento para que, apesar de ser adulto, às vezes, também investigar, porque às vezes nunca teve uma investigação adequada. Os tratamentos, se a gente pensar, por exemplo, em medicação, né, eu tenho pacientes que às vezes só querem medicação, não querem fazer mais nenhum outro tratamento. Mas a medicação muda muito. Ela ajuda muito, muda a qualidade de vida. Não são medicações simples, elas podem gerar algum efeito colateral. Eventualmente, se a pessoa tiver algum outro problema psiquiátrico, pode ser que, né, você melhore uma coisa e piore a outra. Mas, no geral, acho que é legal deixar essa mensagem, né? Viu que a pessoa está com essa dificuldade no ambiente escolar, começa a debater o assunto, debater com a escola, procura um profissional, às vezes dentro da própria escola, para começar a entender melhor o que está acontecendo naquela criança. Se ela só está ansiosa porque os pais estão se separando, ou ela está inquieta e agitada porque ela tem um TDAH. Compreender aí todo o contexto, né? Nossa, esse bate-papo aqui foi fundamental para levar para as pessoas, né, mais informações sobre o TDAH, desmistificar também o transtorno, trazer pontos importantes para melhorar realmente o convívio social, melhorar a vida como um todo, né? Então a gente pede para você aqui aproveitar e deixar suas dúvidas nos comentários, porque com certeza nós vamos abordar aqui esse assunto mais vezes ao longo das próximas temporadas. Doutor, eu agradeço imensamente todos os esclarecimentos, as contribuições aqui hoje, viu? Obrigada. Eu agradeço o convite, uma satisfação. Foi um prazer tê-lo aqui. Esse aqui é o VeraCast, o podcast do Veracruz, que toda semana leva para você conteúdo sobre cuidado, saúde e bem-estar. Eu vou ficando por aqui, espero você na semana que vem, às 8 da noite.